Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Heloísa. Ótima sexta-feira para todos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para você que está nos assistindo. Bora RN desta sexta-feira, dia 28 de agosto, começa agora. Nesta mesma data, em 1903, o município de Campo Grande, na região oeste, mudou de nome para Augusto Severo, em homenagem ao potiguar inventor do dirigível Pax. A cidade voltou a se chamar Campo Grande quase 90 anos depois, em 1991. Vamos às notícias de hoje. Rio Grande do Norte tem segunda maior taxa de mortalidade de jovens no país. O estado registra uma queda geral na taxa de transmissão da Covid-19, a chamada RT, com índice médio de 0,6. Governo e Petrobras montam um comitê para acompanhamento da venda dos ativos da empresa no estado. Terminam amanhã as inscrições para o concurso que vai distribuir R$130 mil em prêmios para cantores líricos brasileiros. E ainda a participação de Kelly Vieira com as dicas para o seu final de semana e as novidades do novo programa que estreia hoje na Band. O Bora RN está no ar. O Rio Grande do Norte vem registrando uma queda naquela taxinha de transmissão da Covid-19. A taxa média, Elô, da gente aqui está abaixo de 1, em torno de 0,6. Apesar disso, né, Mariana, ainda são muitos os municípios do Rio Grande do Norte que apresentam uma alta taxa de transmissão, variando acima de 1 ponto. A taxa de transmissão é calculada com base na incidência de casos em um determinado local e varia conforme a velocidade de circulação do vírus e também pelo nível de exposição da população. Olhando para o Rio Grande do Norte como um todo, quando se fala nessa taxa, a situação parece controlada, com o índice médio abaixo de 1. Mas se olharmos para cada município ou mesmo para as regiões do estado, a situação não é tão confortável. A gente ainda tem municípios no estado com a taxa RT muito alta, acima de 1, acima de 2, né? O que é preocupante ainda. A doença ela ainda está entre nós, ela ainda causa tanto novos casos quanto novos óbitos, então a gente precisa ainda manter a vigilância e a gente precisa ter cuidado. Hoje a maior parte do estado está em zona de risco, está com RT acima de 1, principalmente a região de Pau dos Ferros e a região de Mossoró. Mapas do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o LAIS, mostram que a taxa é sensível e que do início da pandemia até hoje, a concentração parece se deslocar pelo estado, do litoral ao sertão. Em 1º de abril, no início da pandemia, poucos municípios pelo estado estavam na considerada zona segura, com índice abaixo de 1. No mapa, eles aparecem na cor verde. Em maio, o mesmo mapa se apresenta menos intenso, com mais municípios na zona segura e menos municípios na chamada zona de perigo, com RT acima de 2. Em junho, as cidades começam a perder ainda mais a intensidade e o mapa do estado surge já com áreas neutras e seguras, representadas pelas cores amarela e verde. Em 1º de julho, o mapa do RN estava praticamente todo em verde, na zona segura. Mas já em 1º de agosto, alguns municípios voltaram a preocupar e o mapa não era mais tão verde como no mês anterior. Ainda não estamos em setembro, mas o mapa mais atualizado mostra que municípios que antes estavam na zona segura já estão na zona de risco ou de perigo. Todo esse comparativo comprova que, como o vírus ainda está circulando e ainda não há vacina, a doença continua avançando e pessoas contaminadas permanecem contaminando pessoas saudáveis por todo o estado. A gente passou do platô, né? A gente passou do pico da doença aqui no estado, mas ainda estão surgindo casos em muitos municípios. Surgindo casos, inclusive, já depois de 20, 30 dias, sem ter casos confirmados, né? Como é o caso, por exemplo, de Dr. Severiano. Passou mais de 30 dias sem ter casos. O pesquisador do LAIS destaca que a taxa de transmissibilidade não pode ser analisada isoladamente. Justamente por este motivo, não dá para comemorar nem para relaxar. É sempre necessário e importante
observar a taxa de transmissibilidade em conjunto com outros indicadores, como, por exemplo, os novos números de casos no município, ocupação de leitos, né? Pacientes internados naquele município. Muitos municípios não têm hospitais, mas eles encaminham pacientes para as cidades pobres. Então, eu preciso entender quantos pacientes daquele município também estão internados, que isso me dá o nível de gravidade da doença nessa localidade, ou seja, a taxa de transmissibilidade ela é um semáforo que ajuda a gente a observar se a gente está caminhando para um lugar, um cenário mais positivo ou um cenário mais negativo. Falando em mapa, saiu um novo Atlas da Violência que mapeia a violência no Brasil. O Rio Grande do Norte, Elô, teve uma queda em relação à última edição, porém a gente continua entre os primeiros, né, com as maiores taxas de violência do país. Pois é, e para entender melhor esses números, a gente vai conversar ao vivo agora por Skype com o professor Jarvis Campos, que é professor de Demografia da UFRN e também é o coordenador institucional do Observatório da Violência. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar participando do programa. Professor, a gente queria começar perguntando para o senhor como é que esses dados são levantados, como é que é feito esse Atlas da Violência? Bom, o Atlas da Violência, ele, embora seja um Atlas de 2020, ele apresenta informações do ano de 2018, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM, do DataSUS. Então, existe aí um gap temporal, dados são um pouco desatualizados, 8 meses, né, que é uma dificuldade, inclusive, presente em todos os estados brasileiros, quando se trata da temática de segurança pública. A Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela sempre comete um atraso na divulgação dos resultados, e o Atlas, infelizmente, reflete um pouco isso. Né? Por exemplo, nós tivemos uma redução observada de 12% dos níveis de violência no Brasil entre 2017 e 2018. Né? Em 2018 foram 57.900 homicídios e o Rio Grande do Norte, como você bem comentou, está com uma taxa de 52,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, que é muito elevado. Né, haja vista que acima de 10 a ONU já considera uma epidemia. Mas essa redução de 12%, embora em níveis elevados ainda em 2018, quando a gente vai observar dados mais recentes, que a gente vai ver que teve um aumento esse ano. Tá certo. Professor, e fala pra gente, porque esse Atlas, ele mostra bastante quem são as maiores vítimas da violência, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, né? Principalmente jovens, negros, mulheres. Fala um pouquinho sobre este assunto. A gente viu os dados, principalmente os jovens, né? Eles foram muito afetados. Mais de 60% dessas vítimas são de jovens. É verdade, né? O perfil sociodemográfico é marcado por 92% de homens, 75%, 3/4 são negros, com ensino fundamental apenas com baixa escolaridade também, 3/4, 75%. São jovens, 53%, mais da metade dos homicídios são entre jovens até 29 anos, infelizmente. Nós temos essa realidade, que é uma população, então, muito vulnerável, né? São jovens de baixa escolaridade, de baixa renda, mais da metade dos homicídios são marcados por jovens que estão fora do mercado de trabalho, mais ou menos metade, e 30% são jovens que nem trabalham nem estudam. Então, de fato, essa exclusão social, a falta da implementação de políticas públicas de diversas instâncias, resulta nesse quadro de exclusão que nós já conhecemos, infelizmente, e que tem se agravado. E aí eu volto num ponto, porque se o Atlas da Violência demonstrou uma redução de 12% no ano de 2018, os dados do óbvio, do qual sou membro, que nós temos o privilégio aqui no estado do Rio Grande do Norte de contar com o Observatório da Violência, que melhora os dados do DataSUS, que é a fonte de dados, por sua vez, do Atlas. Nós observamos que no primeiro semestre desse ano tivemos um aumento de quase 11% nas CVLIs, que são os crimes violentos letais intencionais, nesse primeiro semestre. Algo que o Atlas não mostra, mas nós temos por meio do óbvio. Ou seja, esses números que já são tão graves podem ser ainda maiores nos próximos Atlas da Violência, não é isso? Professor Jarvis Campos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no programa. Espero poder contar com ela mais vezes. Boa tarde para você. Obrigada, professor. Obrigado. Vamos agora mudar de assunto, porque o Cine oferece hoje 66 vagas de emprego aqui em Natal e na região metropolitana para 24 cargos diferentes. Entre eles, açougueiro, eletricista, gerente de restaurante, manicure e representante comercial autônomo. Os candidatos que se interessarem devem se cadastrar pela internet ou aplicativo do Cine Fácil. Os atendimentos presenciais continuam suspensos. Pagamento da folha de agosto pelo Estado e município e o resultado da reunião da governadora com o presidente da Petrobras estão entre os destaques desta sexta-feira.
Governo do Rio Grande do Norte e Petrobras criaram um grupo de trabalho para acompanhar a venda dos campos de exploração, estruturas de logísticas e da refinaria Clara Camarão. A equipe deve se reunir pela primeira vez na próxima semana. A Petrobras é responsável por 52% do PIB da indústria potiguar. Segundo a governadora, o presidente da companhia disse ontem em reunião virtual que a empresa deve continuar operando no campo de Pitu e que as atividades permanecem até a concretização da venda dos ativos. Levantamento feito em 20 escolas públicas do país pelo Instituto Rui Barbosa mostra que são raras as ações para conter o abandono e a evasão escolar durante essa pandemia. Com aulas presenciais suspensas desde março e estudantes com dificuldade de acesso às atividades remotas, ao risco de desistência dos estudos. A pesquisa mostra que não há uma ação articulada das escolas com o poder público para manter os alunos. Prefeitura de Natal deposita hoje a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, colocando em circulação quase 68 milhões de reais na economia local. Já o governo do estado confirma que vai pagar a folha de agosto amanhã. Servidores de pastas com recursos próprios recebem integral e quem ganha acima de 4 mil, os 70% restantes do salário. Agora é a hora do nosso intervalo, que passa muito rápido, e a seguir você vai ver uma reportagem que eu fiz, Elô, sobre o concurso internacional de canto lírico. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, que é tão maravilhosa e não está parada não nessa pandemia. E tem outras dicas também. Kelly Vieira vai estar ao vivo participando aqui com a gente para espantar o tédio do seu final de semana, e ela ainda vai falar sobre a estreia do programa novo hoje aqui na Band. E como é sexta-feira, tem charge do Brum. Ele mandou pra gente e já adianta qual é o tema dessa semana. Um dos assuntos que mais me chamou a atenção essa semana foi essa saída da Petrobras no estado. E aí? Qual vai ser a consequência disso tudo? Bora rabiscar pra gente poder refletir um pouquinho sobre o assunto? Bora! Nossa orquestra sinfônica, tão prestigiada pelo público e até reconhecida internacionalmente, está desde março, claro, devido à pandemia, com os concertos presenciais suspensos, mas o maestro Linus deu um jeito, junto com a orquestra, de movimentar esse setor nesse período. Eles já tiveram várias ideias, né, Mariana? E uma delas é um concurso internacional para cantores líricos, que está com inscrições abertas até amanhã. O canto lírico encanta. A voz potente é capaz de alcançar tons agudos e envolver toda uma plateia. É um talento guiado pela plenitude e disciplina. Mas o canto lírico ainda é tímido no Brasil e na pandemia as vozes para o grande público tiveram que se calar. Mas isso, na visão do maestro Linus Lerner, não foi ruim. Eu vejo um lado positivo nisso tudo, porque agora as pessoas estão muito carentes de arte, e eu acho que quando nós voltarmos vai ser o que eu chamo de a evolução artística, porque nós estamos, a música sempre foi um fato de sobrevivência para muita gente. Inspirado nisso, ele trouxe um fôlego para fazer esses músicos cantarem. E a ideia nasceu aqui, no Rio Grande do Norte. Em 3 categorias, mais de 130 mil em prêmios, o maior concurso de canto que o Brasil já teve na história. São ao todo, no momento, 89 prêmios. E são 63 bolsas, mini bolsas que a gente chama, que chamamos de prêmios de estímulo artístico, aonde os candidatos vão poder estudar com grandes professores do Metropolitan, da Ópera, da Espanha, do México, do Peru, do mundo inteiro. O maestro criou a edição brasileira do concurso internacional de canto, que leva o nome dele, e somente para cantores líricos brasileiros ou naturalizados, mesmo que não estejam morando aqui. Todas as etapas são virtuais. Foi
Foram justamente oportunidades como essa que projetaram a cantora lírica potiguar Alzeni Nelo para o mundo. Ela, mestre em música, é dona de vários prêmios, inclusive em Paris. Eu mesma tive muitas oportunidades através de concursos, de competições como essa, que fiz no Brasil e fora do Brasil. Então, com isso, a gente conhece maestros, a gente tem oportunidades de futuros trabalhos. As inscrições já terminam neste sábado e a estimativa é que 300 cantores e cantoras líricas participem do concurso. Ao mesmo tempo que isso estimula a arte, propaga a orquestra sinfônica daqui nacionalmente e ainda ajuda a descobrir novos talentos. Esse concurso vai servir para mapear a situação do canto lírico no Brasil e apoiar realmente nessa época de pandemia todos esses cantores que muitos estão sem trabalhar desde março. E para acalentar nossos corações, já existe uma certa previsão para a volta das apresentações presenciais. Se voltarmos em novembro, dezembro, provavelmente serão concertos ao ar livre, aplicando todas as regras de distanciamento. Que em breve possamos receber novamente esse calor do público, que é o que nos move, os aplausos, a felicidade do público presente com a nossa arte. E ainda nesse momento, de música clássica, outra notícia bacana é que um coral potiguar vai representar o Norte e Nordeste em um festival internacional neste domingo. O coral da Universidade Potiguar foi o único da região selecionado para participar do Festival de Coros de Porto Alegre, o Em Linha. O evento vai reunir coros de vários países como Argentina, França, Estados Unidos e Hong Kong, além dos mais importantes corais brasileiros. O festival será transmitido pelo YouTube e Facebook a partir das 9 horas da noite deste domingo. Boa sorte ao coral que estará representando o Norte e Nordeste brasileiro. E como prometido ontem, vamos mostrar a reportagem sobre o retorno dos treinos dos atletas da SADEF, a Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte. De 5 meses paralisados por causa da pandemia, os treinos e algumas atividades esportivas oferecidas pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte foram retomadas. Para que os treinos retornassem, mesmo que de forma gradativa, foi criado um protocolo de cuidados para garantir a segurança dos atletas. O uso da máscara, álcool gel e o agendamento dos treinos agora fazem parte desse novo normal. A gente está na primeira fase do retorno e a gente tem muito para fazer ainda para recuperar o tempo perdido por esses atletas durante o período que ficaram parados. Determinação, foco e amor não faltam por aqui. Agora a esperança desses atletas se voltam para as competições em 2021. Com foco na Paralimpíada, que acontecerá daqui a um ano, em agosto do ano que vem. Júnior França já está na preparação em prol dos eventos internacionais. O treinamento ele é como um remédio, tem que dar o estímulo todos os dias. O corpo readaptar aos treinamentos, e aos poucos vamos aumentando a intensidade. Dário Gomes pratica halterofilismo há 12 anos. Ele conta que mesmo diante da pandemia, com as atividades paralisadas, ele conseguia fazer alguns exercícios em casa. O último treino mesmo foi dia 14 de março e até o dia 3 agora de agosto, só paliativo em casa, com uma liga, um pezinho maneiro. Mais fácil. Só para manter, mas muito pouco. A preparação antes das competições requer muita disciplina dos atletas. A volta ela é definida a partir de um nível de condicionamento muito elementar, ou seja, eles recomeçam com o trabalho de resistência básica, resistência geral, evoluindo para um trabalho de hipertrofia e de força, que é um caminho natural, objetivando sempre os níveis de força mais altos.
E hoje é sexta-feira, então vamos saber qual é a boa do final de semana, né, Luiz e Kelly? Kelly Vieira já está aqui com a gente, como todas as sextas-feiras, para conversar, dar aí várias dicas para o seu final de semana. O que tem aí para a gente fazer hoje, sábado e domingo, Kelly? Boa tarde. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, sexta-feira, como todo mundo já sabe, é um dia aguardado para a gente se programar, né? E aí, para as pessoas que querem ficar em casa, curtindo aí uma boa série, um bom filme, a pegada vai ser caprichar na Netflix, sabe por quê? Lembra daquele filme de antigamente, o Karate Kid? Pois é, agora saiu uma espécie de continuidade, que é o Cobra Kai. A primeira e a segunda temporada está sendo lançada na Netflix, né? A continuidade aí da rivalidade do personagem com Daniel San. Vamos ter também na plataforma da Amazon Prime Video, a pedida é o filme Pacto de Fuga, que é baseado em eventos reais ocorridos em 1990, né, que conta a história da fuga famosa que ocorreu lá no Chile durante o período final da ditadura de Augusto Pinochet. Kelly, que está aparecendo aí são as imagens do Cobra Kai, né? Só para ficar claro. Isso, só para a gente aí se situar, esse aí é já chamada do Cobra Kai e agora é sobre o Pacto de Fuga, né? Que legal, boas dicas, hein? Nossa, e para quem gosta de história, viu? É muito bacana, massa. Super bem comentado nas críticas. E aí, um bom final de semana que se preze tem que ter muita música. Claro. Tem que ter as lives, né? Sim. E olha só, o Música na Band não deixa nada a desejar, viu? Porque vai ter Roberta Miranda às 10h45 da noite com a live Te Abraço com Música, Roberta Miranda aí para embalar os corações apaixonados. Já no sábado, às 16 horas, vamos ter Lauana Prado e Mara Pavanelli lá no YouTube. Lauana Prado e Mara Pavanelli aí que tem dado o que falar nessa junção, duas vozes maravilhosas. Às 17 horas, vamos ter ele também, que arrebentou nas últimas lives no YouTube, Nando Reis. Para quem gosta aí também de uma pegada mais romântica, Nando Reis, às 17 horas, como a gente está vendo aí, ó, essa voz maravilhosa. Isso tudo no YouTube, né, Kelly? Tudo no YouTube. Ó, a primeira dica da Roberta Miranda é na Band, né? A pessoa pode se ligar no canal na Band e as restantes, as demais lives no YouTube. Vamos ter às 20 horas, sabe quem? Para quem gosta aí de um pop rock, né? Paralamas do Sucesso. Como eu já falei, no YouTube vai estar lá fazendo um som bem bacana para os fãs aí. Todo mundo vinha pedindo muito nas redes sociais. Para concorrer com Paralamas, vamos ter às 20 horas o forró junto com o sertanejo, porque Wesley Safadão e Bruno e Marrone dando o que falar também nessa junção, mistura viu? Boa. Uma mistura boa, não acha? Para todos os gostos aí, as lives. Para todos os gostos. E para finalizar, o domingão, vamos ter uma música bem light, né? O reggaezinho do Maneva com Deco e Julies. No caso aí, vai ser uma vibe mais tranquila. Mas, olha aí, ó, passando um pouquinho do Maneva, eles também que tiveram uma repercussão muito boa nesse período de lives, cresceram bastante. E aí, às 15 horas também, para quem gosta de sertanejo, vamos ter Maria Cecília e Rodolfo, né? Eu acho que tá um final de semana para embalar corações apaixonados, sabia? Sim, você não acha que tá bem romântico? Bem romântico. E animado também, né? Exatamente. Forró, sertanejo. E tem novidade na tela da Band, porque não basta o Bora RN, tem um programa para Kelly Vieira aqui, especial, toda sexta-feira. Kelly, conta como é que vai ser. Pois é, com muita alegria, muita felicidade, que eu convido a todo mundo, a partir de hoje, a toda sexta-feira, embalar o fim de semana junto comigo, porque eu sextou na Band. Como eu já falei aqui ao decorrer das outras programações, nós vamos ter, digamos, um repertório bem eclético, muita dica de filme, de séries, mas também de eventos, mas também promoções, participação do público, viu? Você aí de casa vai poder mandar o seu vídeo, a sua foto, participar das enquetes, vamos discutir assuntos polêmicos, saber os vídeos mais bombados, ou seja, tem para todos os gostos, para a gente se divertir. Aí você anota a dica e segue o final de semana na melhor das energias. Vocês vão sextar junto comigo? Com certeza. Mas você não tenha dúvida. Com certeza, né? Eu fiquei babando aqui com essa propaganda que você fez agora. Né, muito
Mari, é muito bom ter um programa como esse numa sexta-feira, que a gente já sai daqui, né, Mari, no clima, para realmente reenergizar, aproveitar o final de semana e seguir na semana toda seguinte, né? Pois é, só para finalizar, como eu costumo dizer, não importa se você gosta de sair ou ficar em casa, o importante é você ter essa questão da positividade mesmo, ficar bem, tranquilo, em paz. Esse é o verdadeiro sextar. Então, às 16 horas, eu quero essa energia boa aí, todo mundo junto para curtir. Estaremos juntos, todos. Então, Obrigadas. Fica o recado aí para vocês hoje às 16 horas. Sextou aqui na Band. Boa sorte, viu, Kelly, nessa nova empreitada. A gente tem certeza que vai ser muito sucesso. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada, Mari. O convite é real, viu? Quero vocês duas. Aí a gente programa uma sexta-feira para vocês participarem ao vivo de uns desafios que vão ter também, brincar. A Heloísa adora essas coisas, Heloísa. Essa Kelly é danada, viu? Vai ter de tudo. E é isso aí. Muito obrigada de coração. Até a próxima sexta, então, né, Kelly? Fechado. Olha aí, ao vivo a gente já combinou, mas viu? hoje é aqui. Valeu. E olha, agora a gente vai terminando esse Bora RN dessa sexta-feira, né, Mari? Mas ainda não acabou. Ainda não acabou porque tem charge de Brum como prometido, né? A gente vai ficando por aqui. Kelly, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês e fiquem agora com a charge de Brum. Ele fez uma charge essa semana sobre essa polêmica da saída da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Excelente final de semana. Até lá.